Nós temos uma decisão histórica para ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal no dia de amanhã. Do meu ponto de vista e do ponto de vista de centenas, milhares de juristas que estudam com profundidade a Constituição brasileira, está claro no seu artigo 5º, inciso 57, a presunção da inocência. Aliás, eu me admiro com parte da argumentação daqueles que não querem reconhecer o que está na Constituição e que, dentre outros argumentos, dizem que a decisão de manter a presunção da inocência na Constituição brasileira significaria soltar bandidos perigosos e não prender bandidos que devem ser presos. Só mesmo, deputado Reginaldo, se a leitura destes é de que os tribunais superiores do país não julgam, de que os tribunais superiores, o STJ e o STF, presidente Manato, seriam sinônimo de impunidade. Nós temos um sistema judiciário no país. O que não pode é buscar o casuísmo de terminar com a presunção da inocência em cima de um calendário eleitoral. Que eu percebo que a condição da opinião de muitos, aliás, daqueles que se organizaram aqui com uma maioria parlamentar absolutamente ilegítima para rasgar 54 milhões de votos e jogar o Brasil nessa crise institucional que o Brasil está vivendo, a minha sensação é que a leitura destes é a seguinte: é preciso retirar Lula da disputa eleitoral. O mais incrível é que eles não conseguem defender uma candidatura. Aliás, o meu desafio aqui seria dizer para os 350 deputados que se reuniram para aplicar aquele golpe parlamentar: fechem aliança e apoiem Michel Temer. Vocês não quiseram colocar Temer na presidência? Por que agora o Temer é descartável? Por que agora querem se esconder de Temer e querem construir outras opções? Ah, sim, é porque Temer não serve, é porque é preciso iludir o povo brasileiro que o descalabro que o país vive hoje, com esta instabilidade institucional brutal, não tem nada a ver com o golpe que vocês aprovaram aqui em março de 2016. Para concluir, presidente. Obrigado. Para concluir, eu quero voltar ao tema do Supremo. Do meu ponto de vista, óbvio que eu respeito as posições em contrário, a Constituição é clara. O problema de alguns setores do Brasil é que querem confundir a disputa política da democracia com uma imposição de prender Lula. Prender Lula sobre quem não se consegue provar nada, que não cometeu um único crime, contra quem não há uma única prova. Mas a presunção da inocência precisa ser retirada da Constituição, porque no calendário eleitoral de vocês, Lula tem que ser preso. Não. Nós precisamos analisar a Constituição do país. E, aliás, foi um erro da presidente do Supremo não ter pautado a ação de constitucionalidade, para analisar a Constituição como um todo e, do meu ponto de vista, garantir a presunção da inocência. E, aliás, eu quero aqui apoiar a fala da presidente do Supremo Tribunal Federal ontem, a presidente Carmen Lúcia, quando ela faz um apelo ao Brasil, deputada Benedita, para que se rompa com a escalada de intolerâncias e ódios que estão impedindo a democracia brasileira. Mas é interessante que esses líderes, como esse que me antecedeu, que incitam a violência, incitam o ódio, eles não têm essa preocupação com a democracia, deputado Bebeto. Que a pergunta que eu me faço é o seguinte: onde estão estas vozes para denunciar que a escalada de violência fascista deve ser segura, deve ser impedida neste país? Porque a caravana onde eu estive ao lado do presidente Lula por 5 dias no estado do Rio Grande do Sul foi violentamente atacada por grupos extremistas, pequenos, fascistas,
mas que pensam que através da violência física, e depois que saiu do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, a caravana foi atacada numa emboscada com um atentado a tiros, isto é fascismo, deputado Bebeto. Este tipo de fascismo precisa ser freado na democracia brasileira. O presidente Lula ou qualquer outro cidadão, incluindo a mim como deputado federal, temos o direito de circular em qualquer lugar do Brasil para defender as nossas ideias. E se nós de fato queremos repactuar a democracia brasileira, a primeira questão é colocar a Constituição do país a ser respeitada e o direito de ir e vir a ser respeitado. Não será com o ódio e a violência física que alguns setores impedirão a esquerda de defender as suas ideias e lutar pelos princípios que orientam a nossa atuação política, presidente. Portanto, para concluir, dizendo que este tipo de política, a política que incita o ódio e a violência, a política que é conivente com a agressão física, é um tipo de política que o mundo já assistiu em outros períodos históricos. O fascismo, quando teve a cara do nazismo, naquele período em que judeus e pessoas de esquerda eram perseguidas com violência física na Alemanha, ele deveria ser exemplo para que aqui, independente das ideias e da posição político-programática de qualquer um, todos nós defendêssemos. É o voto popular que decide quem exerce o poder. E este é o grande problema. Vocês romperam com o alicerce da democracia quando rasgaram 54 milhões de votos que jogaram o país nesta crise institucional em que ele está.